Olá pessoal, então dando continuação na correção das nossas atividades da semana 2 de números negativos e positivos, tá? Então a questão 18 eu voltei um pouquinho, tá? E fazendo esse novo vídeo, então vamos dar continuidade, tá? Na questão 18, então a gente tem que anotar aqui no esqueminha, né? E substituir os pontos de interrogações pelas medidas corretas de temperaturas, tá? E depois indicar a adição aqui com mais de 2 parcelas, tá? Para obter o resultado. Então, vamos lá, ó. Se estava a temperatura menos 2 graus, aí ela subiu 5 graus, então ela foi para mais 3 graus, tá? Se ela estava com mais 3 graus e aí ela baixou 3, estava com 3, baixou 3, foi pro 0, tá? Então, aqui é 0, tá? Se estava 0 graus e baixou 3, né? Foi para o menos 3. Então, aqui é menos 3. Se estava menos 3 graus e subiu 4, se subiu 4, então foi para o mais 1 aqui, tá? Se estava no mais 1 e subiu 2, então foi para o mais 3. Se estava no mais 3 e baixou 1, né? Estava no mais 3, baixou 1, então foi para o mais 2, baixou 1, certo? Então, foi para o mais 2. Então, como é que a gente escreve essa adição aqui, né? Então, ó, menos 2, mais aí subiu 5, então mais 5. Só que aí depois caiu, baixou 3, mas só que depois baixou 3 novamente e depois, né, subiu 4, então mais 4, mas depois subiu 2 e depois, né, mas depois baixou 1, tá? Como é que eu resolveria essa adição? Poderia juntar primeiro todos os números positivos, depois os negativos, ou vice-versa, tá? Então, se eu juntar os positivos, 5 com mais 4, né? E com mais 2 aqui, ó, que é mais 2, perdão, tá, gente? Que é mais 2, tá? Eu anotei errado, tá? Então, 5 com mais 4, 9, com 2, 11, positivo. Agora as negativas, deve 2, deve 3, deve 5, deve 5, deve 3, deve 8, deve 8, mas deve 1, então deve 9. Se eu tenho 11 e devo 9, sobram 2, tá? Dá o mesmo resultado, certo? Ó, tá bom? Vamos para a questão 19 agora, tá? Imagine o movimento de um elevador, tá? Em um prédio que tem 8 andares acima do térreo e 3 subsolos. Então, tem 8 andares acima, aqui é o térreo, né? Acima do térreo tem 8 andares e abaixo do térreo tem 3 andares, né? Tá? Complete a tabela na última coluna e indique o cálculo efetuado, tá? Então, aqui nós vamos indicar o cálculo que nós fizemos, tá bom? Para completar essa tabela. Então, ó, ele estava no primeiro andar, tá? Ele estava lá no primeiro andar abaixo do térreo, ó, que é negativo. Então, estava aqui no menos 1. Só que aí o deslocamento do elevador foi 3. Então, ele subiu 3, ó, subiu 1, 2, 3 andares. Então, ele foi parar onde? No mais 2. Então, vamos lá por aqui mais 2. Qual foi o cálculo que nós fizemos? Menos 1 com mais 3, que isso dá menos 2, tá? Bom, aí ele estava no segundo andar abaixo do térreo, ou seja, no menos 2. E ele desceu 1, né? Ó, o deslocamento foi descer 1. Então, se ele estava no menos 2, desceu 1, ele foi para o menos
3, tá? Então, aqui menos 3. Então, estava no menos 2, desceu 1, ele foi parar no menos 3. Ele estava no mais 3, ó. Estava aqui no mais 3, né? E aí, ele chegou no menos 3, ou seja, quantos andares ele desceu do mais 3 até o menos 3, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele desceu 6 aqui, ó, tá? Então, o cálculo menos 3, mais ele desceu 3. Então, menos 6, tá? Bom, ele deslocou 2 unidades e chegou no mais 2. Então, se ele chegou aqui no mais 2 e ele deslocou mais 2 unidades, tá? Então, ele estava onde? 1, 2 unidades. Então, ele foi parar lá no 0, tá? E qual foi o cálculo que nós fizemos? 0 mais o mais 2, que isso dá mais 2, tá? Ele estava no térreo, né, no 0, e desceu 2. Então, ele foi parar no menos 2 abaixo do térreo, tá? Então, aqui é menos 2, certo? Então, aqui, o que nós vamos anotar aqui? O cálculo 0 mais o menos 2, que isso dá menos 2, tá? Ele estava no menos 3, né? E foi parar no menos 1, ó. E ele chegou no menos 1. Então, o que aconteceu? Ele foi menos 1, menos 2, ó, tá? Então, né? O deslocamento dele foi de 2 casas, isso que eu quis dizer, tá? De 2 unidades, só que abaixo do térreo, tá bom? Então, como é que eu faço esse cálculo? Menos 1 mais o menos 3, tá? Menos 1 mais o menos 3, isso dá menos 2 aqui, tá bom? Questão 20. Calcule 6 com menos 2, isso dá 4. 5 menos o mais 1, então sinais diferentes, fica negativo. Então, fica 5 com menos 1, também dá 4. Sinais diferentes, positivo, negativo, perdão. Então, fica 9 menos 9, que isso dá 0. Sinais iguais, fica positivo, então fica menos 7 com mais 5. Então, devo 7, vou lá e pago 5, vou ficar devendo 2. Sinais diferentes, negativo, devo 9, devo 1, devo 10. Aqui, 89, sinal igual, positivo, 89, com mais 11, 100, tá? Ó, essa foi a questão 20. Vamos lá para a questão 21. Questão 21. A temperatura no freezer era de 15 graus negativo. Faltou energia elétrica e a temperatura subiu 6 graus. A que temperatura se encontra agora o freezer? Então, vamos imaginar o termômetro, tá? Então, a temperatura estava lá no menos 15 graus no termômetro e ela subiu 6 graus, né? Então, se ela subiu do menos 15, subiu 6, ela foi parar no menos 9, ó. Subiu 6 graus, tá? Então, do menos 15 subiu 6, vai lá no menos 9, tá? Ou, né, tava no menos 15, mas subiu 6, né? Devo 15, tenho 6, fico no menos 9, tá? Para fazer pensando das duas maneiras. Aqui, ó, não esquece que para subir 6 foi pro menos 14,
o menos 13, menos 12, menos 11, menos 10 e aí o menos 9, tá? Subiu 6, por isso que chegamos nesse resultado. Então, resposta aqui, menos 9 graus, né? Que temperatura encontra o freezer agora? Menos 9 graus. 22, escreva e efetue a adição correspondente a cada situação. Indique um novo saldo. Então, letra A. O saldo de José era negativo em R$ 120. E aí ele fez um depósito de 200. Então, olha lá, era negativo em 120. Aí ele foi lá e depositou, colocou 200. Então, se ele devia 120, foi lá e colocou 200, né? Depositou, colocou, é positivo esse saldo. Então, de 120 para 200, sobra 80 reais, tá? Então, resposta aqui, 80 reais. Tá? B, o saldo de Ana era positivo em 95 e ela realizou uma retirada de 100. Então, se ela tinha 95 e retirou 100, ficou devendo 5 para o banco, tá? Ela só tinha 95, mas ela tirou 100, então ficou devendo 5 reais. Então, resposta aqui, né? Menos 5 reais, menos, tá, gente? Aqui, ó, menos 5 reais, aqui era mais 80. Aqui eu tô tirando o vírgula 00 para facilitar a conta, tá, gente? Por isso que depois eu tô dando a resposta correta aqui, tá bom? C, o saldo de Silvio era negativo de 55 reais, então negativo, menos 55. E ele efetuou uma retirada de 60. Então, se ele já devia 55 e ficou devendo mais 60, né? A gente junta as dívidas. Menos 55 com menos 60, menos 115. Então, resposta aqui, errei, menos 115 reais, tá? O saldo de Sueli era 0. E ela fez um depósito de 250. Então, se ela não tinha nada, depositou 250, ela ficou com 250 reais, tá? Positivo. E o saldo de Sérgio era positivo de R$ 427 reais e ele realizou um depósito de 139. Então, se ele já tinha 427, depositou mais 139, então ele ficou juntando com 566, 427 mais 139, 566. Então, resposta mais 566 reais, tá? Questão 23. Uma gincana, né? A professora disse que quem que acertasse a resposta de uma questão, o participante ganhava 10 pontos. Então, se ele acertasse cada questão que acertar, 10 pontos, tá? Então, se acertar, mais 10 pontos, né? Para cada questão. E se perder, ou seja, se errar, né? Perde 15 pontos, tá? Então, a turma da professora Silvana acertou 48 das 60 questões. Qual foi a pontuação final da turma da professora Silvana? Explique sua resposta. Então, vamos lá, ó. Ela acertou, a turma acertou 48 de 60 questão. Então, cada questão que acerta, 10 pontos. Então, os acertos, vamos lá. É só a gente pegar 48 vezes mais 10 pontos, certo? Então, 48 vezes 10, 480 pontos. Isso é o saldo positivo, ou seja, os acertos,
tá? Aí, o que perdeu? Vamos ver como que a gente descobre, né? Como é que eu sei que descobre? Tinha 60 questões. Acertou 48, então 60 menos 48, 12 é as que perdeu, né? 12 questões que errou, aliás, né? Que errou é perder 15 pontos, tá? Então, aqui, perdeu 12 vezes menos 15, né? Porque cada questão, cada uma das 12 perde 15, então 12 vezes menos 15, isso dá menos 180, tá? Então, né? O que vai acontecer? Se ela ganhou 480 e perdeu 180, ela vai ficar então com um total de ganhou 480 e perdeu 180, 480 menos 180 vai ficar com 300 pontos. Então, esse é o resultado final, tá? Qual foi a pontuação final da turma da professora Silvana? Então, resposta. A turma da professora Silvana ficou com 300 pontos, tá? Aqui, ó, né? Ela ganhou 480 e perdeu 180. Então, 480 menos 180, 300 pontos, tá? 24. Para transformar os números positivos ou negativos, devem ser adicionados a pontuação, né, aqui para cada jogador. Então, aqui, ó, nós temos o número menos 4 e em seguida ocorreu uma nova transformação e apareceu o número 7. Então, como mostra a figura aqui, tá? Então, quantos pontos ele tem agora? Explique sua resposta, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Então, perdeu 4, mas ganhou 7 pontos, tá? Se perdeu 4 e ganhou 7, então sobrou 3, né? Do 4 para chegar no 7, sobra 3. Tá bom? Então, mais 3 pontos, tá? Então, aqui é o que perdeu e aqui é o que ganhou, e aí é essa a explicação, tá bom? Perdeu e aqui ganhou, tá? Questão 25, né? Ao final de cada mês, Ana Luísa analisa o saldo de sua conta corrente, elaborando uma tabela como a representada ao lado. Então, vamos lá. Qual foi a situação financeira de Ana ao final do ano? Então, vamos lá. Essa é a situação dela, foi anotando aqui mês a mês, né? No mês de janeiro ela estava devendo 156, no mês de fevereiro ela tinha um saldo positivo de 248 e assim foi, né? Então, como é que nós vamos ter que resolver isso? Tem duas maneiras, ou a gente vai fazendo aqui, ó, devo 156, mas tenho 248, aí o que sobra menos 123, e assim vai, né? Eu acho mais difícil assim, vai ter mais chances de errar. Ou a gente pega os pontos, primeiro junta os pontos negativos, depois junta os positivos, ou vice-versa, né? Ou primeiro os positivos, depois os negativos, e aí a gente tira um do outro, tá? Então, vamos juntar primeiro os positivos, tá? Então, vamos lá, tá, os saldos positivos, ó. Então, é aqui, ó, fevereiro é 248 e mais, depois, maio, 58. Então, 248, juntando com 58, a gente fica com 306. Então, aí tinha 306, aí depois em junho, ó, também era positivo, com mais 117, 306 com 117 dá 423. 423, qual que é o próximo positivo? Ó, 98, então 423 com mais 98 dá 521, tá? Aí mais 145, então vou continuar aqui, ó, 521 com mais 145, isso vai dar 666.
Aí aqui, ó, outubro também era positivo de 202. Então, 666 com mais 202, isso vai dar 868. 868 com mais 12 aqui, ó, do mês de novembro, isso vai dar 880. 8, 9, 10 vai 1, 6, 7, isso, 880. Então, esse é o saldo positivo. Então, aqui mais 880, tá? Agora, vamos juntar os saldos negativos, tá? Vamos juntar os saldos negativos. Então, vamos lá. Tá? Devia 156, aí juntando com 223, tá? Juntando a dívida aqui, tá? Então, 156, estou juntando dívida, tá? Não esquece, dá 379 negativo, tá? Aí, junto mais 127, 379. Juntou, né, a dívida, ó, juntei a dívida de 379 com 127, isso vai ficar, vou ficar devendo 506, tá? Aí, de 127, a próxima dívida é de 34, tá? Então, 506 com menos 34, tá? Quanto que dá isso? Juntando essa dívida de 506 com mais dívida de 34, isso dá 540, dívida de 540, tá? Juntando com a próxima dívida, que é de 267, né? A próxima dívida, ó, juntando a dívida, então, de 540 com 267, vai ficar uma dívida de 807. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? O nosso saldo positivo, ó, foi de mais 880. E o nosso saldo negativo aqui foi de menos 807. Então, se a pessoa tinha 880 reais, né? Aqui, e uma dívida de 807, então 880 menos 807, o que vai acontecer? 880, né? Positivo, menos 807, o que vai sobrar? Aqui empresta, vai sobrar, aqui ficou 7, 73. Positivo, ó, eu tenho mais saldo do que devo, tá? Então, sobra saldo positivo de R$73. Então, resposta, qual foi a situação financeira de Ana ao final do ano? Ela ficou com um saldo positivo de R$73. Então, saldo de mais R$73, tá? Questão 26. A temperatura dos planetas depende da atmosfera do calor, né? E outras condições. Então, temos aqui a tabela, tá? Temos as temperaturas médias de alguns planetas solares aqui. Então, vamos lá. Coloque as temperaturas dos planetas em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, qual que é a maior temperatura de todas aqui? A de 420 graus, né? Depois, a próxima temperatura maior aqui, são todas as positivas, então é 15 graus. Depois, a próxima temperatura maior, né? A maior temperatura depois é a de menos 53 graus, tá? Que é a que está mais próximo do zero. Quanto mais próximo do zero, maior, tá? Nos negativos. Depois, a próxima temperatura maior é a de menos 150 graus. A próxima, né? É a de menos 225 graus. Pronto, colocamos da maior para a menor temperatura, tá? A maior 420, a menor 225, tá bom? Graus.
B. Qual a variação de temperatura entre o planeta Terra e o planeta Marte? Então, o planeta Terra é 15 graus e o planeta Marte menos 53. Então, a variação de temperatura é a maior temperatura menos a menor, que é de menos 53 graus, tá? Então, o que isso aqui significa? É 15 graus menos 50 e menos, né? Aqui sinais iguais, positivos. Então, menos 15 com mais 53, desculpa, tá? 15 com mais 53, isso vai dar quanto? Vai dar 68 graus, tá? Ou então, imaginem, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó, que eu não tenho muito espaço, né? A B aqui também, ó. Ou poderia pensar assim, ó, a temperatura tava, né, com 15 graus positivo, né? De 15 para Marte até o menos 53 aqui, né? Lá no termômetro, pensando, né? Que isso aqui fosse o termômetro, o zero lá mais ou menos. Então, de 15 até o menos 53, isso aqui é uma variação de 68 graus, do mais 15 até o menos 53, contando lá no termômetro, dá 68 graus, tá? Que é a mesma coisa do que nós fizemos aqui, tá bom? Bom, questão 27. Qual o número que devemos adicionar a menos 10 para obter mais 4, né? Então, se eu tenho menos 10, eu tenho menos 10. Que número que eu adiciono aqui para que dê mais 4, tá? Que número que eu vou adicionar para que dê mais 4? Eu tinha menos 10, adiciono quanto para dar mais 4? Só pode ser o mais 14, tá? Devo 10, vou lá com 14 para pagar, sobra 4. Então, eu vou adicionar, que número que eu adiciono? De menos 15 para obter menos 3. Então, tenho menos 15 mais quanto aqui para que dê menos 3, tá? Quanto aqui para que dê menos 3? Então, se eu tinha menos 15 para dar menos 3, eu só posso adicionar 12, tá? Isso dá menos 3. Aqui, mais 7 para obter menos 8. Então, mais 7, mais quanto que eu coloco, que eu adiciono para dar menos 8, tá? Adicionar, somar, menos 7 somado com quanto? Que dá menos 8. Só pode ser o menos 15. Tem 7 mais deve 15, fica devendo 8. Letra D, de menos 6 para obter menos 12. Então, tinha menos 6. Quanto que eu adiciono aqui para que dê menos 12? Só pode ser menos 6. Menos 6 e menos 6, menos 12, tá? Qual é a diferença entre, na 28, qual a diferença entre a maior medida de temperatura, que é 30 graus, e a menor medida de temperatura, 7 graus, registradas oficialmente em Campos do Jordão? Então, a diferença de 30 graus menos 7 graus negativo, perdão, tá? É 7 graus negativos. Então, a diferença entre 30 graus e menos 7 graus. Então, vou reescrever aqui, ó, 30 menos o menos 7. Ficou feio aqui, né? Tô reescrevendo. O que sobrou? Sinais iguais, positivos. Então, 30 com mais 7, resposta 37 graus. Ou pensa lá no termômetro, né? Ó, tava lá no mais 30 graus. E aí, desceu para o menos 7 graus, né? De 30 até o menos 7, nós temos 37 graus aqui, tá?
essa variação aqui, ó, tá bom? Ó, tava no mais 30, aí foi lá pro menos 7, né? Essa do 30 até o menos 7, nós temos 37 graus, tá bem? 29. Vamos lá para a questão 29. Nós temos que completar essa tabela de multiplicação e depois responder as questões, tá? Então, vamos lá, ó. Para fazer, só multiplicar cada valor que está aqui na horizontal pelos valores da vertical. Então, menos 3 vezes o mais 2, depois vezes o mais 3, depois mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, e assim por diante para cada um dos valores, tá? Então, menos 3 por mais 3, menos 9. Menos 3 com mais 2, estou fazendo um menos 3 aqui, ó, tá? Menos 6, menos 3 com mais 1, dá menos 3. Aí, agora aqui os negativos, ó, menos 3 vezes menos 1, sinais iguais, fica positivo. Então, mais 3. Menos 3 vezes o menos 2, 3 vezes 2, 6, sinais iguais, positivo, 6. Menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9, sinais iguais, positivos. Mais 9, tá? Agora, vou multiplicar o menos 2 por todos esses. Menos 2 vezes o mais 2 dá menos 6. 2 vezes 3, 6, sinais diferentes negativos. Menos 4. Menos 2 vezes o mais 2, menos 4. Menos 2 vezes o mais 1, menos 2. Menos 2 vezes o menos 1, mais 2. Sinais iguais positivo. Ó, menos 2 vezes o menos 2, o mais 4, menos 2 vezes o menos 3, mais 6. Sinais iguais positivo. Menos 1 vezes mais 3, menos 3. Menos 1 vezes o mais 2, menos 2. Menos 1 vezes o mais 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Sinais iguais positivo, uma vez 1. Menos 1 vezes o menos 2, mais 2, sinais iguais positivo, menos 1 vezes o menos 3, mais 3, sinais iguais positivo, uma vez 3, 3. Agora, do outro lado, vamos fazer a parte positiva. Mais 1 vezes mais 3, dá mais 3. Mais 1 vezes mais 2, dá mais 2. Mais 1 vezes mais 1, dá mais 1, né? Uma vez 1, sinal iguais positivo. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 1 vezes menos 3, menos 3. Mais 2 vezes mais 3, mais 6. Mais 2 vezes mais 2, mais 4. Mais 2 vezes mais 1, mais 2. Mais 2 vezes menos 1, agora é sinal diferente. 2 vezes 1, 2, negativo. 2 vezes 2, 4, sinal diferente, negativo. 2 vezes 3, 6, ó, sinal diferente, negativo. E agora, o mais 3 vezes o mais 3, mais 9. Mais 3 vezes o mais 2, mais 6, ó. 3 vezes 2, 6, sinal igual, positivo. 3 vezes 1, 3, sinal igual, positivo. 3 vezes 1, 3, sinal diferente, negativo. 3 vezes 2, 6, sinal diferente, negativo. 3 vezes 3, 9, sinal diferente, negativo, tá? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Qual é o dobro de menos 1? Então, o dobro de menos 1. Dobro de menos 1, tá? Quanto que deu? Então, é 2 vezes o menos 1. Isso dá o menos 2. Foi aqui, ó. Dobro, de menos 1 aqui, ó. Tá? Dobro de menos 1. Menos 2, tá? Ou tanto faz aonde a gente olha, né? Ou aqui, dobro de menos 1, menos 2. Qual o triplo de menos 2? 3 vezes menos 2. Triplo 3 vezes, que dá menos 6. O que acontece quando um número é multiplicado por menos 1, né? Quando um número ele é multiplicado por menos 1, se o número for negativo, o resultado vai ficar positivo. Se o número for positivo, o resultado vai ficar negativo, tá? Então, se o número for negativo, ó,
tá? Negativo, o resultado fica positivo. Se o número for positivo, o resultado fica negativo, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o número menos 2 e fazer vezes menos 2, né? Aqui, ó, menos 2 vezes o menos 2, o resultado vai ficar menos 1, né? Vezes 2 vezes o menos 1, desculpa, tá? O resultado vai ficar positivo, mais 2. Então, todos os números que eu multipliquei por menos 1, que são negativos, os resultados ficaram positivos. Se fossem números positivos, quando eu multipliquei por menos 1, os resultados ficam negativos. É isso que a gente tem que observar, tá bom? Aqui, ó, tá? Na C. Questão D. Qual é o sinal do produto, ou seja, da multiplicação, quando os dois fatores têm sinais iguais? Se tem sinais iguais, o resultado vai ficar positivo, tá? Sinais iguais, positivo. Então, por exemplo, ó, quando eu multiplico aqui, ó, né? Menos 1 por menos 1, mais 1. Né, ó, todos os que multiplicou por sinais iguais, ó, ficaram positivos, né? Certo? Ou aqui, ó, sinais iguais, positivos, tá? Qual é o sinal do produto quando tem dois fatores que têm sinais diferentes, né? Ó, aqui, ó, então aqui sinais diferentes, ficaram negativos, ó, sinais diferentes. Quando nós multiplicamos, os resultados são negativos, certo? Questão 30. Vamos lá, calcule mais 6 vezes mais 8, perdão, 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 8, 48. Sinais positivos, sinais iguais, positivos. 6 vezes 8, sinais iguais, positivo, dá 48. 6 vezes 8, só com sinais diferentes, fica menos 48, fica negativo. Mesma coisa aqui, ó. 6 vezes 8, 48. Sinais diferentes, negativo. 9 vezes 2, 18. Sinais iguais, positivos. Então, mais 18. 5 vezes 7, 35. Sinais diferentes, negativo. Então, menos 35. 4 vezes 3, 12. Sinais diferentes, negativo. Menos 12. 7 vezes 7, 49. Sinais diferentes, negativo. Menos 49. Aqui, 31. Indique a operação indicando, né, usando o símbolo. Calcule o dobro de menos 7. Então, vamos lá. 2 vezes menos 7. 2 vezes menos 7 dá menos 14. O triplo de menos 8. Então, 3 vezes o menos 8, que dá o quê? Menos 24. 3 vezes 8, 24. Ó, sinais diferentes. O quádruplo de menos 5. Então, 4 vezes menos 5. Então, quando não tem sinal é positivo. Então, sinais diferentes, a resposta é negativa. 4 vezes 5, 20. Outra próxima questão que é para escrever, né? Aqui na questão 32 nós estamos. Então, vamos lá. A metade de 60. O que é? Quando eu quero alguma coisa pela metade, é só dividir por 2. Então, 60 dividido por 2, isso vai dar 30, tá? Dois valores positivos, então, resultado positivo. A metade de menos 100. Então, é menos 100 dividido por
2, que vai dar quanto? Metade de menos 100, menos 50. A terça parte de menos 60, né? Então, é menos 60 dividido por 3. Se quiser por parênteses, tá? Porque é negativo. Tá bom? Então, menos 60 dividido por 3 partes, né? Que é a terça parte, dá menos 20. A quarta parte de menos 100. Então, menos 100, vamos pôr em parênteses porque está negativo, dividido por 4 partes. Quarta parte, 4 partes. Então, dá menos 25. Aqui, ó, na última deu menos 25. Questão 33. Qual número foi apagado do quadro negro? Então, 8 vezes que valor que dá menos 96? Dá para a gente aplicar aqui a operação inversa para descobrir. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, tá? Ou pensar 8 vezes que número que dá menos 96, tá bom? Mas fazendo lá, ó, menos 96, estava menos, então aqui, ó, operação inversa, tá? Operação inversa. Dividiu menos 96 por 8, isso vai dar quanto, né? 96 dividido por 8 dá menos 12, ou ir fazendo as tentativas, né? 8 vezes 10 dá 80, 8 vezes menos 10, por exemplo, dá 80. Então, 8 vezes menos 11, quanto que dá? Aí, 8 vezes, então, menos 12 dá menos 96 aqui. Menos 12 aqui, desculpa, tá? Menos 12, então, tá bom? Vamos para a questão 34. Adelaide fez uma divisão na máquina de calcular e o quociente foi de menos 30. Quais possíveis números foram utilizados nesse cálculo? Registre-os, tá? Então, o que ela poderia ter usado aqui? O 60 ela poderia dividir por menos 2, isso dá menos 30, né? O menos 60, né? Dividido por 2 positivo também dá menos 30, né? Então, quais números ela poderia ter usado, né? O mais 60, o menos 2, ou o menos 60 e o mais 2, tá? Então, poderia ser mais 60, menos 60, mais 2 e menos 2, tá? Flávia utilizou a calculadora para fazer uma operação matemática e o resultado registrado no visor foi de menos 24. Então, elabore uma situação-problema para que seu colega possa descobrir os números que ela utilizou na operação matemática. Então, várias possibilidades aqui, né, para que dê menos 24, tá? Poderia multiplicar 6 por menos 4, isso dá menos 24, menos 4 por mais 6, o menos 12 por 2, né? Ou o menos 2 por menos 12, o menos 8 com o mais 3, ou o mais 8 com menos 3, também dá 24. Poderia fazer divisão de 48 por menos 2, ou de menos 48 por mais 2. Também esqueci na multiplicação, né? O próprio 24 pelo menos 1, ou menos 24 com mais 1, tudo isso daria 24, né? Mas aqui a resposta é pessoal aqui, tá? Certo? Que seria para vocês elaborarem uma situação-problema para o seu colega possa descobrir quais eram os números. Então, foram todos esses que eu citei, né? Tá? Espero que eu tenha lembrado de todos, tá? 36, vamos lá. Então, é só a gente completar aqui esse quadrozinho das colunas A e B, tá? Ó, a primeira parte já foi feita, aqui é só somar 8 com mais ou menos 2, depois multiplicar 8 com menos 2, subtrair e depois dividir. Então, vamos fazer isso com os próximos valores. Então, aqui, 5 mais o mais 5 aqui, né? Isso dá mais 10, tá? Depois a gente vai fazer multiplicação. Então, a gente vai fazer 5 vezes 5, que isso dá 25. Aqui é o B menos o A. Então, ó, 5 menos 5 aqui também, né? 5 menos 5, isso dá 0, tá? E aqui A dividido por B. Então, 5 dividido por 5, que dá
1, tá bom? É tudo positivo, por isso que eu nem fiquei usando os sinais aqui parentes, tá? Aqui, o A é 6, o B é menos 1. Então, A mais B, 6 mais o menos 1. Aqui é obrigatório pôr o parênteses porque é negativo o valor de B, ó, que é menos 1. Então, sinais diferentes negativos. Então, fica 6 menos 1. 6 menos 1, 5, tá? A vezes B. Então, é 6 vezes o menos 1, que isso dá menos 6. B menos o A. Então, é menos 1 menos o mais 6. Então, fica menos 1, sinais diferentes, é negativo, com menos 6, que isso dá menos 7. A dividido por B, então é 6 dividido por menos 1. 6 dividido por 1, 6. Sinais diferentes, negativo, então fica menos 6. Aqui, próximos valores, é menos 4 para A e 2 para B. Então, A mais B. Então, menos 4 mais o mais 2, que isso fica menos 4, o mais 2, que dá menos 2. A vezes B, então, menos 4 vezes o mais 2. Sinais diferentes, negativo. 4 vezes 2, 8. B menos A, né? Então, é 2, que é o B, menos o menos 4. Então, menos com menos aqui, sinais diferentes positivos. Então, 2 com mais 4, mais 6. A dividido por B. Então, menos 4 dividido por 2, que isso dá menos 2. A próxima. A mais B, menos 10 com menos 5. Então, menos 10 mais o menos 5, ó, então fica menos 10, sinais diferentes, negativo, menos 10 com menos 5, menos 15. A vezes B, então menos 10 vezes menos 5, sinais iguais, positivo, 10 vezes 5, 50. B menos A, então é o menos 5 menos o menos 10. Então, menos 5, sinais iguais, positivo. Então, devo 5, tenho 10, vou ficar com mais 5. E aqui, A dividido por B. Então, é menos 10 dividido por menos 5. Sinais iguais, positivo. 10 dividido por 5, 2, tá? Os resultados aqui. 10 mais iguais positivo. 10 dividido por 5, 2, tá bom?